Você já pensou que mesmo alguns estudantes vivendo em situações difíceis, em condições não adequadas para aprender, mesmo assim eles conseguem aprender, eles conseguem ter sucesso na aprendizagem? Vamos pensar um pouco sobre por que isso acontece. Eu acho que a gente pode ajudar aqueles estudantes que não estão na mesma situação. Eu quero compartilhar com vocês a história dos estudantes do Prece, os estudantes autodeterminados do Prece. Você que é professor já deve ter observado que alguns estudantes, mesmo sendo economicamente desprivilegiados, não tendo pais com escolaridade elevada ou não tendo material didático suficiente para estudar, não estudando em escolas de qualidade, mesmo assim eles de alguma forma conseguem superar suas limitações e têm sucesso na aprendizagem. Os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, mostram que em cada 100 estudantes que se encontram nessa situação, 6 conseguem se superar. Com certeza você deve conhecer alguns estudantes assim, né? Ou talvez você seja um estudante assim, ou tenha sido um estudante assim. Como eu fui um estudante que me enquadrei nessa estatística, não tive as boas condições, mas eu consegui superar. Eu quero muito brevemente contar a história de alguns jovens que se enquadram nessa categoria. É o caso dos estudantes do Prece, que eu chamo de precistas autodeterminados. Quero convidar você para refletir comigo sobre a história deles e ver o que é que a gente pode tirar dessa história que pode ajudar aqueles estudantes que não são tão autodeterminados, têm muita dificuldade de se concentrar ou de focar nas suas tarefas escolares. Eu sou Manuel Andrade, sou professor da Universidade Federal do Ceará, professor de Química Orgânica e fui um dos fundadores do movimento de aprendizagem cooperativa e solidária, um movimento criado por estudantes. Esses estudantes autodeterminados que eu estou falando para vocês. A ideia é primeiro dar um depoimento sobre esse caso real que aconteceu de superação na aprendizagem por esses estudantes, para exemplificar o nosso conceito que nós desenvolvemos nesse tempo sobre autodeterminação estudantil. E depois eu vou postar um outro vídeo que vou explicar melhor o conceito de autodeterminação. Tá? Esse conceito, esse princípio que o movimento de escolas de aprendizagem cooperativa e solidária utiliza para desenvolver a aprendizagem com equidade. Bem, esse movimento começou com 7 estudantes, que não eram estudantes, eles eram jovens que tinham abandonado a escola. E eles foram convidados por mim para voltar a estudar numa casa de farinha abandonada. O que eles tinham lá, não tinha luz elétrica na casa de farinha, não tinha água encanada. Eles tinham lá uns pés de juazeiro para estudar debaixo e a casa de farinha. Eu estimulei eles a voltarem a estudar contando a minha história de como é que eu tinha conseguido ingressar na universidade através de um grupo de estudo. Esses estudantes, eles acreditaram. Eles acreditaram que seria possível, mesmo estando fora da escola. Vocês podem buscar na internet aí, o vídeo é curto, não dá para falar um pouco sobre cada um, mas mesmo nas condições deles, eles conseguiram entrar na universidade. Mas não ficou só nisso, eles entraram na universidade e eles passaram a retornar e fizeram uma multiplicação. Retornando para a comunidade para ajudar os outros, fez com que a iniciativa se multiplicasse. Olha, eu como professor da universidade registrei isso como um projeto de extensão na Universidade Federal do Ceará. O projeto cresceu tanto, se transformou num grande programa e depois ele estimulou a criação de um outro programa, que é um programa de aprendizagem cooperativa em células estudantis na Pró-Reitoria de Graduação. Olha, o sucesso dentro da universidade, com mais de 200 bolsistas, estudando em grupo, inspirado na ideia daqueles estudantes da Casa de Farinha, dos pés de Juazeiro, chegou também às escolas públicas do estado do Ceará. E lá nós falamos para diretores, para coordenadores, para professores, para estudantes, e todo mundo achou interessante aquela história daqueles estudantes autodeterminados. E então nós tivemos a oportunidade de ir para dentro de uma escola formal, a escola Lampinho Tabosa em Pentecoste, um lugar onde o Prece começou, lá na comunidade do Cipó. Estabelecemos todos os princípios desse movimento dentro da escola.
E daí começamos a criar, a desenvolver ações de formação, tanto formação para estudantes como formação para professores. Então a ideia, esses estudantes autodeterminados conseguiram criar um movimento que esteve influenciando as escolas, ainda influencia as escolas, professores e estudantes. E criou o que a gente chama hoje de movimento de aprendizagem cooperativa e solidária. Tá? Por que esses estudantes conseguiram isso? Por que eles chegaram a tão longe? Porque a experiência deles impactou outras pessoas. Eu digo para vocês, como vivenciei isso, que a cooperação foi fundamental. Eles aprenderam a cooperar entre si, eles aprenderam a dividir as tarefas, a tentarem alcançar objetivos comuns, né? Isso foi uma coisa marcante. Mas também teve uma coisa muito forte, que foi o espírito solidário que foi sendo criado entre eles, foi sendo desenvolvido entre eles. Isso foi marcante porque quando eles entravam na universidade, eles voltavam aos finais de semana para ajudar os outros. Esse espírito solidário contagiou outras pessoas de maneira que os que iam entrando na universidade também passaram a retornar. Eu diria que isso foi fundamental para que o movimento crescesse, se expandisse e ganhasse visibilidade. Mas teve um fator importante também que foi o protagonismo. Esse movimento não era liderado por pessoas de fora, eu era a única pessoa que não era estudante. Esse movimento foi liderado pelos próprios estudantes, eles assumiram um protagonismo cooperativo, solidário, e que muito forte mesmo, que fez a diferença. E o quarto elemento que eu considero, que quero falar, assim, dedicar mais tempo, é sobre a autodeterminação. Eram estudantes que, a princípio, eles tinham uma vontade, eles tinham uma ideia, eles tinham um desejo, mas que eles foram se autodeterminando para alcançar esse desejo. Isso é um processo. Então, essa autodeterminação, que eu vou falar no próximo vídeo, nós desenvolvemos esse conceito, ele não é um conceito antigo, mas nós desenvolvemos um conceito que tem a ver com a história desses estudantes. E eu diria que ela está relacionada com 4 competências, que é a autonomia intelectual, a primeira competência, o sentimento de autoeficácia, a autorresponsabilidade e a motivação. Vou falar melhor depois sobre isso, né, posteriormente. Sobre a motivação, essa palavra é muito complexa, tem muitos significados, muitos conceitos, mas quero aqui chamar a atenção para uma coisa que esses estudantes vivenciaram, que foi a autonomia intelectual. Quero dizer que esses quatro competências, elas estão relacionadas entre si, existe uma relação de reciprocidade entre elas. Então, quando eu falei de autonomia, que é uma competência da autodeterminação, e da motivação, porque o estudante motivado é o estudante, ou a pessoa motivada é a pessoa que tem autonomia para fazer aquilo que ele quer fazer. Os estudantes decidiam que matérias queriam estudar, quando queria estudar, com quem queria estudar. Então isso levava muita motivação para eles. Eu quero discutir sobre isso com vocês no próximo vídeo, que é para estimular esse processo dentro das escolas. Uma outra coisa que estimula também a motivação é a perspectiva de aprimoramento. Quando você faz uma coisa que você sente que está aprendendo com aquilo ali, está se transformando, se tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor, um estudante melhor, então aquilo também te dá motivação. E temos uma outra coisa que influencia muito mesmo a motivação, é a visão de propósito. Sempre desafiava os estudantes a pensarem que eles não estavam só estudando para entrar na universidade, eles estavam estudando para se tornar uma liderança, para desenvolver a sua comunidade. Então isso tinha um impacto muito grande na visão, na motivação deles. Então esses são os fatores que, vamos dizer assim, influenciavam a motivação, que a gente vai discutir posteriormente. O movimento se estabeleceu por conta disso, por causa da autodeterminação dos estudantes que foi se desenvolvendo paulatinamente. Eu explico essas competências depois com mais detalhes, como já falei. E dou algumas sugestões, baseado na nossa experiência, obviamente, daquilo que é da nossa história, algumas sugestões de como fazer essa autodeterminação se desenvolver dentro das escolas com os estudantes, especialmente aqueles estudantes que são pouco autodeterminados para aprender. Se você se interessou pelo nosso vídeo, achou que é interessante, não se esqueça de olhar o próximo vídeo sobre autodeterminação, que é importante, que é complementar a esse. Você deve comentar, fazer alguns comentários, pode fazer críticas também, sugestões para nós. Compartilhe o vídeo com os seus colegas, estudantes ou professores ou gestores e se inscreva no nosso canal se não tiver feito ainda, tá?
E também ative as notificações. Cada vídeo que a gente produzir, você vai receber. E aí você vai fazer parte desse movimento de aprendizagem cooperativa e solidária que nós estamos desenvolvendo a partir aqui do nosso estado, do estado do Ceará. Então, até o nosso próximo vídeo.